Shabbat Shalom. Aliás, várias vezes foram e ainda certamente inúmeras vezes serão que vamos repetir a palavra Shabbat Shalom, a expressão Shabbat Shalom. E é gostoso a gente poder compartilhar esse desejo de Shalom, de paz, sobretudo para que a gente se abasteça de uma energia que traga mais Shalom diante de tantos conflitos, de tantas dificuldades, adversidades que nós vamos enfrentando, vivenciando ou percebendo. E então vamos imaginar alguma coisa que aconteceu profundamente desagradável, algo que nos incomodou terrivelmente. Temos algo, às vezes, que nos incomoda profundamente. Escutamos, por vezes, algo que nos perturba. E o que fazemos nessas horas? Agir para tentar transformar pode ser uma solução. E se assim decidirmos, iremos nos perguntar qual a melhor maneira de proceder para que nossas ações sejam efetivas, para que elas efetivamente gerem a transformação almejada. E dentro dessas perguntas, nos colocamos: agimos sozinhos ou buscamos algum auxílio, apoio? Interferimos de modo incisivo naquilo que queremos alterar ou vamos de maneira leve, suave e cautelosa? Se a opção for não se abster da responsabilidade e buscar agir para transformar algo que nos perturba e nos incomoda, é preciso elaborar um jeito de conduzir as coisas. Isso dá trabalho. Aliás, notem, a palavra elaborar vem de laborar. Laborar, laboro, significa trabalho. Assim, agir dá trabalho. Dá um trabalho que exige tenacidade física, empenho emocional, concentração psíquica e espiritual. E aí, ao final, pensando em todo esse esforço que é exigido para atuarmos numa situação, podemos pensar: para que eu vou me incomodar tanto? Teria um enorme, um tremendo esforço e ainda poderei ser criticado por aquilo que bem intencionadamente quis realizar. Então é mais fácil deixar estar. E para apaziguar a nossa consciência, justificamos: isso não é comigo. Não tenho nada a ver com essa situação. Seja lá o quanto ruim e pesarosa for essa situação, eu não tenho nada a ver com isso. E me esquivo e fico tranquilo. Mas o que o judaísmo diz sobre nossa atitude de se esquivar, de se isentar da responsabilidade nos momentos em que poderíamos agir para, ao menos, tentar transformar alguma situação perturbadora e incômoda? A Torá ensina que o povo de Israel teve que andar 40 anos pelo deserto. E essa longa jornada tinha como objetivo impedir que todos aqueles que estavam naquele momento no deserto entrassem na terra prometida. Esse período de longa jornada foi uma punição ao desrespeito de 10 dos 12 emissários, os 12 espiões que, ao verificarem a situação da terra de Israel, fizeram um relato impregnado de descrença a Deus e de descrença à própria capacidade de seguirem adiante. Porém, aqueles que estudam e comentam a Torá indagam: por que todo o povo hebreu foi punido e não somente aqueles 10 emissários, aqueles 10 espiões que trouxeram o relato negativo? E a resposta é: os 10 emissários falaram, foram eles que trouxeram o relato. Porém, todos os demais silenciaram. E o silêncio é conivente. O silêncio é cúmplice.
E por isso a Torá alerta que há um preço a ser pago pelo silêncio conivente e cúmplice. Todos aqueles que silenciaram diante da descrença dos 10 espiões emissários, de alguma maneira, foram coniventes e cúmplices. E por isso, também a eles, a punição foi aplicada. Do lado oposto ao silêncio, vem a exasperação da raiva. A raiva que eclode como lavas de um vulcão que estava adormecido, causando devastação. Silêncio é o ato de se conter. Raiva é a explosão incontida. Por causa da raiva, Moshe, o líder do povo, foi impedido de entrar na terra de Israel. Mesmo que tenha sido uma raiva leve expressa pela dupla batida do cajado numa rocha, fica a contundente mensagem da Torá de que é necessário também laborar as emoções para que elas não se transformem em agressões. Silêncio e raiva são aparentemente polos opostos. No entanto, seja em função do silêncio, seja em decorrência da raiva, a entrada na terra prometida não aconteceu. Isso nos ensina que tanto a cumplicidade quanto a agressão trazem trágicas consequências. Não adianta dizer, foi ele que agrediu, eu apenas silenciei. O silêncio é cúmplice. O escritor laureado com o Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, escreveu um livro intitulado Os Judeus do Silêncio. Nesse livro ele abordou a questão da vida judaica, achincalhada, cerceada na antiga União Soviética. O livro do título sugere que o autor se referiu àqueles judeus que, pela repressão da cortina de ferro, estavam sendo silenciados. Recentemente, o filho de Elie Wiesel, que se chama Elijah Wiesel, escreveu um artigo enfatizando que o silêncio ao qual seu pai se referiu era o silêncio daqueles que podiam falar, daqueles que silenciaram e tinham a liberdade de falar em prol daqueles que tinham a sua liberdade cerceada e não podiam falar. Era o silêncio dos que não foram forçosamente calados, mas os que opcionalmente se calaram. E aqueles que se calaram por opção se refere tanto Elie Wiesel, o autor do livro, quanto o seu filho, no recente artigo, também aos membros da nossa comunidade. Esse silêncio dos que podem falar acontece quando é o silêncio diante da raiva que destila ódio contra Israel. Esse silêncio dos que podem falar por aqueles que não podem falar também se refere a um dos trágicos efeitos da pandemia, que é o aumento, a intensificação da violência doméstica. Dentro dessa tragédia que é a violência doméstica, o feminicídio é uma raiva patológica que descamba na agressão verbal e física e que mata. Cruelmente mata. Essa violência doméstica, esse trágico feminicídio, acontece, via de regra, entre quatro paredes, frequentemente longe dos nossos olhos. Alguns casos, eventualmente, tornam-se notícias, viram manchetes. E como reagimos diante dessas notícias? Será que reagimos de modo silencioso? Como quem se esquiva da responsabilidade, como aquele que diz, isso não é comigo?
E se assim decidirmos fazer, será que estaremos sendo fiéis aos princípios e valores da nossa ética judaica, que nos conclama a agir pela vida, a não silenciar quando a vida é achincalhada e esmagada? Na Parashá, na porção da Torá que lemos essa semana, é descrito um misterioso ritual de purificação realizado com 2 elementos: cinzas de uma vaca vermelha morta e águas de purificação. O filósofo Filo de Alexandria, que viveu no início da Era Comum, explicou que as cinzas e a água fazem parte do ser humano. É preciso reconhecer essas partes que existem em cada um de nós, em todos os seres humanos. E é preciso e necessário saber que partes rejeitar e que partes permitir que aflorem. É necessário o autoconhecimento para poder deixar essas partes serem rejeitadas ou florescerem, para que a gente decida qual delas, as cinzas, que representam a morte, ou as águas que representam a vida, vai prevalecer. Dentro de nós, há elementos que julgamos tão estranhos como se fossem uma vaca vermelha. E por serem estranhos, são elementos difíceis de admitir, mas estão dentro de nós. A raiva está dentro de nós, potencialmente dentro de nós. É preciso o autoconhecimento para reconhecer essa raiva que está dentro de nós, a fim de que ela não seja canalizada numa grave agressão que transformará uma vida em cinzas. E, igualmente, é dentro de nós a água que irriga a vida. E é fundamental nos autoconhecermos para permitir que esta água traga a riqueza da sacralidade da vida, que faça florescer o sublime da existência. A decisão de lidar com esses elementos que fazem parte da constituição humana requer o autoconhecimento. E nos conhecer é um processo que exige o esforço de elaboração. É o labor de nos conhecermos. É o labor de nos conhecermos para não implodirmos no silêncio e não explodirmos na raiva. E que assim possamos melhor nos autoconhecer para melhores seres humanos nos tornarmos. Para nós próprios e para aqueles que estão à nossa volta. Shabbat Shalom.